Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical e hoje nós iremos estudar a lição de número 11, que tem como tema Cultivando a Convicção Cristã. Esta lição será estudada no próximo domingo, tanto no dia 10 de setembro e presencialmente você deve estar na sua congregação. Nós estamos hoje apresentando este programa pela TV Cairóis, canal 7.1 aqui na nossa cidade, em Marabá, mas você pode acompanhar também pelo YouTuber, o canal do YouTuber da TV Cairóis, canal 7.1. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe do programa de hoje com o tema Cultivando a Convicção Cristã. O texto áureo diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3. A verdade prática diz assim: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. A leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1 até o versículo de número 12, que nos diz assim: acompanhe na tela do seu visor. Versículo 1: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Vamos para os objetivos desta lição, onde nós teremos no primeiro tópico, veremos que a convicção espiritual, ela deve ser estimulada nos cristãos a partir dessa confiança em Deus. No segundo tópico, iremos compreender a necessidade de uma vida irrepreensível, de modo que glorifique a Deus, sobretudo através de uma moral cristã. No terceiro tópico, nós iremos reconhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino de Deus através de uma convicção social. No primeiro tópico, convicção espiritual, nós verificaremos em primeiro lugar essa convicção espiritual é no poder do Espírito. Depois
que essa convicção espiritual ela tem uma relação íntima em confiar em Deus, essa confiança em Deus, e depois a fidelidade na pregação. Muito bem, esta é a lição que passamos a estudar a partir de agora. Nós queremos louvar a Deus por sua vida, por sua audiência, por sua companhia assídua aqui conosco todas as semanas. Nós louvamos a Deus pela sua família, por sua participação aqui, por sua companhia sempre aqui conosco. Nós temos, portanto, neste tema, cultivando a convicção cristã, diante dele nós presenciamos que muitas incertezas que, através destas ataques à ortodoxia cristã, às verdades fundamentais, que nós aprendemos dos nossos pais apostólicos e também dos nossos pais contemporâneos, que a partir dessa convicção nós devemos, portanto, cultivar uma vida com Deus e uma profunda comunhão com o Senhor, para que a partir de então possamos combater com verdade, com piedade, mas também, sobretudo, com veemência. Com muita alegria eu recebo aqui a presença mais uma vez do pastor Luiz Cavalcante e do pastor Elias Gomes, que serão os comentaristas desta lição, que serão usados pelo Senhor. Pastor Elias, a paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo a este programa, meu amado. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Luiz Cavalcante, a satisfação é minha, e cumprimentar também todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado da tela. Creio que nós estamos estudando uma das mais importantes lições também dessa parte final, que é a parte de aplicação. Hoje, vale lembrar que nós estamos estudando a penúltima, ou a antepenúltima, na verdade, lição número 11. Estamos chegando ao término do trimestre, mas com o coração enriquecido, com alegria, com muito júbilo, por ter aprendido muito sobre a palavra de Deus neste período, em especial sobre esta temática, e cremos que o Senhor também está preparando muitos corações, muitas vidas, muitas famílias para saberem lidar com essas tempestades de heresias, com essas tempestades de modismo, com essas tempestades que são induzidas e são movidas pelo espírito da Babilônia neste último tempo, nesta última hora da igreja aqui na terra. Pastor Luiz Cavalcante, paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui. Alegria nossa, paz do Senhor Jesus, pastor Epaminondas, pastor Elias e a todos os irmãos que assistem este programa tão especial da Escola Bíblica Dominical. Hoje, com certeza, esse tema promete muito, ele vem, assim como os demais, nos ajudar bastante no crescimento do conhecimento e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo se cumprindo em nós o propósito das Escrituras, que é desenvolver o homem interior, desenvolver um coração puro, uma integridade que ela não é de maneira nenhuma exterior, mas ela parte de dentro, é algo que precisa estar bem claro nas nossas vidas, que esta boa consciência, esta pureza interior deve fazer parte do cristão. E ter convicção cristã exige realmente esta riqueza que as Escrituras nos proporcionam. Muito bem, pastor Luiz, o tema da lição de hoje, pastor Elias, o eixo central, né, convicção, e essa convicção ela tem aqui desdobramentos, né? O primeiro é uma convicção espiritual, depois o autor trabalha uma convicção moral e uma convicção social. Pastor Luiz, eu gostaria que a gente iniciasse aqui, pastor Elias, conversando sobre o tema da lição, especialmente sobre a expressão cultivando e também a convicção, né? Eu gostaria que nós conversássemos aqui da importância e da importância do tema em si e como que o autor, né, ele escolheu muito bem, ao meu ver, a palavra cultivando, não é, pastor Luiz? Nós que acredito que os irmãos também, já tiveram contato com a agricultura, esse é um termo próprio, né, da agricultura. Sem essa ação de cultivar, pastor Luiz, dificilmente essa convicção ela será mantida na vida do crente. De fato, pastor Epaminondas,
A palavra cultivar, ela possui, é de uma grande riqueza semântica. Se você procurar qualquer dicionário da língua portuguesa, você vai verificar diversas significados, sinônimos para essa palavra e traz para cada um de nós uma contribuição de um processo. Cultivar é algo que não se esgota com um ato específico, mas passa desde a preparação, o cuidado com o terreno, a semente que se escolhe para o plantio, o cuidado com essa semente. A semente, ela há uma necessidade dela morrer para nascer uma nova árvore dela. O regar. O regar. Quando ela cresce, precisa... Esse processo precisa ser continuado, né? Da poda, do cuidado, da colheita. Então, realmente, a lição ela tem um tema muito interessante, né? Cultivando a convicção cristã, ou seja, a convicção cristã não é algo pronto que eu adquiro numa prateleira, mas é um processo que ele se dá com a graça de Deus, com a ação do Espírito Santo, com a grande contribuição das Escrituras, trazendo para nós estas verdades. Então, eu acho que foi muito feliz também o comentarista ao estabelecer esse tema, cultivando a convicção cristã. E a expressão convicção, o autor traz aqui o dicionário, que a expressão convicção, ela tem o significado de crença, uma opinião firme a respeito de algo. Isso é muito interessante também, pastor Luiz, sobretudo em meio, né, a tantas ideologias, concepções, correntes e mais correntes, escolas ideológicas. Quando você fala em convicção, a própria palavra convicção, ela atrai a questão da excelência, de eu me apegar a algo como excelente para a minha vida, não como algo relativo, não como algo que eu aproveito em parte, mas se eu sou convicto de algo, é porque aquilo que me traz essa convicção é algo imperativo, é algo que, para mim, traz uma excelência, traz realmente uma certeza de perfeição. E quando nós falamos em convicção cristã, nós estamos falando que aquelas verdades absolutas que a ética cristã, que o Evangelho, que as Escrituras trazem para a nossa vida, no que diz respeito a esta excelência que precisamos para continuar a nossa caminhada enquanto cristãos. E falar em absolutos, pastor Elias, é obviamente se colocar na contramão de um relativismo que está imperando fora e que, infelizmente, sorrateiramente entrando na igreja, né? E aí, pastor Elias, a gente já começa a falar sobre essa convicção, essa certeza espiritual que o comentarista traz no primeiro subtópico, essa convicção espiritual no poder do Espírito. Comente sobre esse primeiro tópico. Pastor Epaminondas, pastor Luiz, quando nós observamos, a grosso modo, digamos assim, o caráter escriturístico da palavra de Deus, nós vemos que ela não deixa brecha para instabilidade, para incerteza, para indefinição, em especial com relação à vida cristã, com relação à nossa vida futura, nosso processo de vida futura, que será a salvação em Cristo Jesus. Nós vemos que o crente não é e não deve ser movido por instabilidade, por incerteza. Nós vemos que a palavra convicção também está relacionada à crença e a fé também, de alguma forma, está relacionado também à esperança. Essa convicção, ela se estabelece naquilo que nós chamamos de esperança, que ela sempre deve estar viva no nosso coração, tem a ver com certeza. E quando nós falamos sobre isso, me vem à memória o que escreveu o escritor aos Hebreus, dizendo que esta convicção, esta certeza, é uma espécie de âncora da nossa alma. A comparação ali, de forma implícita, é um navio que não está à deriva. Ele está caracterizado pela estabilidade, pela firmeza ali. Ele não pode vir uma onda daqui, pode vir um agente intempério dali, pode vir intempérie de todo jeito, mas ele está devidamente ancorado. E aquela âncora garante a firmeza, garante a estabilidade e a segurança dele. Então, nós também somos assim. Nós não somos como um navio à deriva, nós não somos como um elemento que é levado por qualquer agente externo. Devemos ser movidos por esta convicção, e o crente, todo e qualquer crente salvo, que observa diligentemente as Escrituras, ele tem e deve cultivar continuamente esta
convicção que deve estar, claro, nas suas entranhas, digamos assim. Maravilha. E aí, pastor Luiz, o autor da lição, ele usa como parâmetro, como modelo, né, para essa convicção cristã, a vida do apóstolo Paulo. E aí ele traz essa confiança em Deus que o apóstolo Paulo tem diante de tantas dificuldades que o pastor Elias colocou, as intempéries, né, os mares revoltos que Paulo enfrentou, as perseguições, os apedrejamentos. Né? Na realidade, o apóstolo Paulo, é muito importante nós compreendermos o contexto no qual o apóstolo Paulo desenvolveu o seu ministério. Aqui nós estamos falando já no contexto da segunda viagem missionária, que se inicia ali em Antioquia, que passando por Derbe, Listra, depois ele passa a Macedônia, aí visita Filipos, terminando em Corinto, né? E nesse momento dessas viagens, que era uma revisitação, né, às igrejas que ele já havia fundado, ele faz essa revisitação justamente para trazer para a igreja a necessidade de que eles precisavam realmente vivenciar a sua fé cristã de forma convicta, sabendo o que estavam fazendo. E veja que o contexto, pastor Elias, que o apóstolo Paulo vivia não era um contexto tranquilo. Ele, por um lado, no mínimo aqui 3 frentes o atacavam. De um lado você tinha a cultura grega, Sim. os gregos mergulhados numa imoralidade, não só do ponto de vista sexual, mas também até ideológica, uma influência muito grande dentro das igrejas primitivas, da igreja primitiva, de cada uma daquelas igrejas implantadas, estas filosofias, esses conhecimentos. Paulo, ele é bombardeado, né? Você tem, por outro lado, os judeus zelosos, legalistas, que diziam, inclusive acusavam a pregação de Paulo como leviana, como imoral, como ateísta. E você tem o próprio Império Romano, que ao ver o crescimento do cristianismo, via como uma ameaça à própria hegemonia romana, uma ameaça à autoridade do imperador. Então Paulo, ele deixa muito claro, nesse texto da carta aos Tessalonicenses, que serve de referência para o que nós estamos estudando nesta lição, ele deixa muito claro que o evangelho, ele não foi pregado como um mero discurso racional, mas sobretudo no poder do Espírito Santo. Ou seja, ele era fruto de uma experiência de uma igreja que tinha sido impactada pelo Paráclito, pelo Espírito Santo, e que esta igreja, cheia e revestida por esse poder agora, era ministrado com ousadia, com autoridade. E todas essas perseguições, elas serviam na realidade como combustível, porque esta é a dinâmica de quando a igreja ela tem uma comunhão com Deus e ela está tendo uma vida de piedade, as perseguições, elas são, ao invés de ser um empecilho, é como se fosse um combustível, uma lenha que você joga na fornalha e o fogo, ele se aviva ainda. Então a palavra de Deus, ela não pode de maneira nenhuma ser reduzida a mero intelectualismo humano. Quando nós ministramos a palavra de Deus, nós temos que entender que há uma necessidade de um revestimento que nos é dado pelo Espírito Santo e que é resultado de uma comunhão com Deus, de uma vida de disciplina, de uma busca constante, de uma vida de oração, de estudo diário da palavra de Deus. Então, quando Paulo, ele se coloca inclusive como exemplo, não é para ser soberbo, para ser arrogante, mas ele diz, olha, assim como eu faço, assim como eu tenho uma conduta irrepreensível no sentido de buscar uma comunhão com Deus, de entender a dependência do Espírito Santo, vocês também precisam, a fim de que, pelo poder do Espírito Santo, vocês possam ter esta convicção do que vocês estão pregando. É aquilo que a gente falava antes de começar o programa. Paulo aqui é um referencial. Ele é um referencial para a igreja de Tessalônica, porque ele está em Corinto quando ele escreve essa carta. Ele é um referencial para a igreja de Corinto. Sim. Diante de todos esses bombardeios que o pastor Luiz colocou muito bem aqui, referenciais, e Paulo poderia falar isso, porque ele de fato era. 1 Coríntios 11:1, ele diz, sede meus imitadores, né? Como eu sou de Cristo. E aí, pastor Elias, Paulo, ele demonstra isso ao dizer aos Tessalonicenses que ele não foi, né, a eles com uma pregação enganosa, com uma mensagem fraudulenta, nem com uma mensagem de imundícia. Ele usa essa expressão muito forte, né? Porque aqui ele demonstra a fidelidade na pregação. É muito interessante que, nesse sentido, nós possamos abstrair de Paulo esta lição extraordinária. O pastor Luiz colocou muito bem. Sem uma convicção cristã, pastor Luiz, diante
de um mero vendaval abandona o barco. Com certeza, pastor Epaminondas. E nós vemos aqui a essência da confiança no próprio Deus, esta relação de dependência que o pastor Luiz até fez uma ênfase, ela era vista de forma muito clara, de forma contínua na vida e no ministério do apóstolo Paulo, uma relação de dependência intensa do Espírito Santo de Deus. E nós vemos aqui que nesse contexto, ou nessa perspectiva, nós somos, digamos que, encorajados a ministrar a palavra de Deus nesta intrepidez, nesta ousadia. E por vezes nós vemos aqui que o agente principal em toda esta dinâmica da igreja é o Espírito Santo de Deus, é Ele que concede. Mesmo antes desta atuação ministerial do apóstolo Paulo, nós vemos lá em Atos capítulo 4, verso 31, nos diz que tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam, pregavam a palavra de Deus com ousadia, com intrepidez. Então, sem essa dependência, sem essa confiança total no Senhor, a nossa mensagem, a nossa palavra, ela fica uma mera oração, ela fica desprovida da essência principal que, na verdade, concede-lhe vida. Quantas das vezes o apóstolo Paulo se deparava diante de situações adversas que ele tinha todos os motivos ou todas as condições favoráveis para ele recuar, para ele retroceder diante de ameaças, diante de afrontas, de perseguições intensas. Lembro-me agora quando ele estava retornando da sua terceira viagem missionária, e ele queria retornar, mas queria passar em Jerusalém. E aí chegou em Cesareia, na casa de Filipe, pai daquelas 4 jovens, profetiza, relatado lá no capítulo 21, verso 13 de Atos. E aí Deus usa através do Espírito Santo o profeta Ágabo, que pega a sua cinta e lhe amarra todinhos, assim farão com o dono desta cinta quando chegar em Jerusalém. E o povo entrou em alvoroço, o povo entrou em pavor, e eles: por que vocês fazem isso? Eu estou disposto até a morrer, não somente a ser preso, não somente a ser amarrado, não somente a ser enclausurado pela causa do Evangelho, pelo nome do Senhor. Então, isso é uma prova de convicção, porque a convicção, ela não só deve ser externalizada do ponto de vista verbal. Quanta gente por aí, elas externalizam, mas apenas da boca para fora, dizendo que tem convicção e sabe fazer uma construção de oração muito bonita, convincente, mas na hora das circunstâncias, na hora dos aspectos factuais, aí você vê que há uma discrepância entre a prática e a fala. Isso, pastor, isso é muito importante confrontarmos dentro do contexto e o propósito desta revista, desse trimestre. Nós estudamos uma série de assuntos acerca desse império do mal, que a Igreja de Cristo estamos aqui, neste mundo, e junto com esta igreja, no ambiente em que vivemos, nós lidamos com esse espírito da Babilônia, com os ensinos progressistas, com a desconstrução da masculinidade, da feminilidade, com toda a questão que tratamos aqui relacionado à criatura que vem preterir, a cultura da morte. A cultura da morte. Então, nós somos encorajados pelas Escrituras a não desfalecer na pregação do Evangelho. E para não desfalecermos, nós precisamos ter esta convicção e a confiança em Deus. Quando o Senhor, através do apóstolo João, escreve à igreja de Éfeso, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, há um alerta àquela igreja acerca desta necessidade de confiar no Senhor. Lá no capítulo 2, versículo 10, está escrito: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos a provas, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esta mesma mensagem enviada à igreja de Esmirna, eu falava Éfeso, mas a igreja de Esmirna, ela é atualíssima para nós. Perfeito. Nós devemos ser encorajados, é o próprio Deus que nos encoraja para nós confiarmos nele. Paulo declara aqui que mesmo tendo padecido e sido agravado em Filipos, ele mantém a sua fé ela é inabalável.
Esta é a confiança. Por quê? Porque Paulo era um super-homem? Não, porque ele confiava em Deus. Apesar de ferido, apesar de estar ali preso, apesar de estar exposto à nudez, aos xingamentos, às críticas, às calúnias, ele, mesmo em meio às lutas, com ousadia e confiança, ele anuncia Cristo. E é isso que nós devemos fazer. E ele deixa claro aqui também que o pastor Elias pontuou, a convicção não tem a ver com a homilética, né? Não tem a ver com um sermão muito bem estruturado, não é isso. Olha só o que ele diz aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 2, verso 17. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. O comentarista coloca aqui, pastor Luiz, nesse sentido, somos exortados a manter a fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. Pastor Luiz, pastor Elias, se não houver esta convicção que os senhores descreveram aí muito bem, muito maravilhosamente, nós vamos, diante de todo esse sistema que aí está, diante desse espírito da Babilônia, sucumbir ao mero serviço de sermos mercadejantes. E aquilo que Paulo fala aqui, se me permite, na realidade era uma resposta às acusações que lhes eram feitas. Quando ele fala, por exemplo, engano, aqui, esta mensagem que nós pregamos aqui não foi com engano, porque na época Paulo pregava a mensagem da cruz e os judeus imputavam a Paulo que ele estava enganando as pessoas, estava se utilizando da persuasão que ele tinha e estava ludibriando as pessoas com esta mensagem. Então ele diz, não, esta mensagem ela não é com engano, é uma mensagem verdadeira. Imundice, porque eles questionavam a integridade moral de Paulo. E Paulo diz, não, isso não faz parte da nossa postura, né? Quando fala de forma fraudulenta, porque acusava Paulo de usar artifícios. Estas acusações, elas podem ser dirigidas a nós, mas nós precisamos nos manter firmes. Por isso que a convicção espiritual ela é importante. Inclusive, nós vimos que era muito comum dos judaizantes querer colocar em xeque o apostolado de Paulo, dado ao sofrimento pelo qual ele passava, né? Os sofrimentos pelos quais ele passava. E nós vimos uma combinação direta entre a essência da lição de número 10, a lição passada, que o verdadeiro cristianismo, a verdadeira vida cristã, ela é caracterizada por sofrimento. Então eles colocavam, olha aí, se fosse um apóstolo verdadeiro, não estava sofrendo como está. Se fosse um apóstolo de verdade e exercesse isso na outorga de Cristo, não estava passando pelo que passa. Então nós vemos que há uma relação direta nesse contexto. E o apóstolo Paulo sempre evidenciando que o evangelho, sim, é marcado por essas adversidades, por essas lutas, e por essa razão é que nós devemos ter esta convicção, né? E interessante é que a gente percebe claramente a convicção de Paulo de que a missão que ele tinha não era de falar palavras bonitas, que viesse em conformidade, o agradar, amaciar o ego dos ouvintes. Mas o propósito de Paulo não era de maneira nenhuma satisfazer os seus ouvintes com falsos discursos, mas pregar a mensagem genuína do Evangelho. Hoje, infelizmente, a gente vê muitas palavras motivacionais. Errado, mas você não pode se restringir a mensagens bíblicas motivacionais, fazer do Evangelho uma experiência de um Evangelho coach. Não, o Evangelho ele é de confrontação, ele tem que produzir fruto de arrependimento. E nós, como Igreja do Senhor Jesus, precisamos entender isso, ter esta convicção espiritual de que a fidelidade ela precisa ser mantida na pregação. Maravilha. Pastor Epaminondas, se o senhor nos permite, o apóstolo Paulo até faz uma ênfase aos irmãos de Corinto, quando ele escreve a carta aos Coríntios, falando para eles não irem além do que está escrito. E quando ele escreve 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 2,
na Nova Almeida Atualizada, está assim: pelo contrário, ou melhor, vou ler a partir do verso 1. Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Tanto que o senhor falou sobre aqueles que mercandejavam, digamos que a palavra de Deus, e na atualizada está aqueles que são falsificadores, né, da palavra do Senhor. Então, isso era muito comum naquele entorno, e o apóstolo Paulo alerta, inclusive, a igreja para não sair da essência do bojo sagrado, como já falou o pastor Luiz. Que maravilha, nessa oportunidade. Maravilha. O programa está maravilhoso, a lição está extremamente maravilhosa, mas nós vamos para um breve intervalo. Aprendemos neste primeiro bloco que sem a ação poderosa do Espírito Santo, a pregação não é capaz de transformar vidas. A pregação só é capaz de transformar vidas se for movida pelo poderoso Espírito Santo. Não saia daí, nós voltaremos já já. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Você que está chegando agora, nós estamos estudando hoje a lição de número 11 com o tema Cultivando a Convicção Cristã. Neste segundo bloco, nós iremos estudar sobre a convicção moral. E eu quero colocar aí no seu visor os subtópicos que iremos analisar com os nossos comentaristas, pastor Luiz Cavalcante, pastor Elias Gomes, que estão conosco trabalhando esta lição de hoje. No primeiro subtópico, retidão nas ações. O segundo subtópico, reputação ilibada. E, por fim, falaremos sobre uma vida irrepreensível. Pois bem, pastor Elias, pastor Luiz Cavalcante, nesse segundo tópico, nós vamos trabalhar bastante questões éticas, né, essa convicção moral. Para, além de termos uma convicção espiritual diante desse sistema que aí está, que nós já falamos, o espírito da Babilônia e tudo mais, há necessidade também, pastor Elias, de uma convicção moral. E aí, retidão nas ações, né, de quem tem essa convicção espiritual. Com certeza, pastor Epaminondas, pastor Luiz, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele está fazendo ênfase àquilo que de fato caracteriza a vida cristã. Não é só o meio externo, mas é uma mudança que existe de dentro para fora, e essa mudança ela é vista com evidências e com evidências externas. Ele enfatiza aqui a retidão nas ações, nas atitudes, nos relacionamentos. É uma vida espiritual que não é caracterizada apenas por uma relação vertical, não. Tem uma boa relação também com as pessoas com as quais ele lida no dia a dia, dando demonstrações convincentes, indubitáveis de que houve uma verdadeira mudança. Ele deixa claro também que a salvação, o sujeito, quando se converte ao cristianismo, ele passa necessariamente pelo crivo da mudança. E aí é por esta razão que ele escreve 2 Coríntios 5:17, dizendo: assim que se alguém está em Cristo. E por que ele não diz na igreja? Porque na igreja nós temos a igreja organismo, a igreja invisível, mas nós temos também a igreja organização, a igreja visível. Igreja local. Ele diz a igreja local, ele diz assim: se alguém está em Cristo. E em concordância com isso, ele fala lá em Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então ele diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E não é balela, não é uma conversa, não é uma fala verbal. Ele diz que isso é demonstrado com mudança quando escreve isso em Efésios capítulo de número 4,
Quem falava a mentira agora vai proceder com verdade. Quem procedia com engano agora vai proceder com honestidade. Quem procedia desonestamente agora será honesto. Quem procedia com palavras torpes agora vai procurar falar palavras que edificam, palavras que ajudam a consolidar a fé dos outros. Então ele fala sobre algo muito fundamental e que é de fundamental importância para a salvação do sujeito. Ele fala aqui sobre a necessidade de evitar palavras lisonjeiras. Ele evidencia com muita clareza aqui que a motivação dele de estar anunciando o evangelho não é acompanhada por ganância, não é por interesses escusos. Ele tem a essência de Deus ali na sua vida como uma marca da sua mudança, e uma mudança verdadeira que é proveniente de dentro para fora. Perfeito. E aí, pastor Luiz, a reputação ilibada dentro desse contexto da convicção moral é apresentada pelo apóstolo Paulo, e mais uma vez o apóstolo Paulo, ele deixa aqui o seu exemplo, né? Que essa postura foi adotada por ele e também deve ser também por nós adotada, uma conduta, uma reputação ilibada. Realmente a mudança espiritual, a convicção espiritual que alguém passa a ter, quando nós estamos falando de cristianismo, do evangelho, não pode estar desassociada jamais de uma mudança moral. Porque quando você é alcançado pelo evangelho, você foi impactado pela graça e pela misericórdia do Senhor, você recebe a Cristo. E recebendo a Cristo, você recebe a Deus na sua vida. E todos os seus atributos comunicáveis você passa a usufruir, a receber pela misericórdia e pela graça de Deus. Então, essa transformação, ela precisa ser visível na vida do crente. Quem roubava não pode mais roubar. Quem mentia não pode mais, de forma deliberada, mentir. E assim por diante. Quem adulterava não pode mais adulterar. Por isso que esta reputação, ela precisa ser ilibada. Isso é muito interessante, porque hoje facilmente se desconstrói uma imagem de uma pessoa. Basta alguém pegar uma fotografia sua, colocar uma mensagem ou fazer uma montagem que de repente a sua reputação, a sua imagem, ela é denegrida, ela é colocada à prova. Só que quando você tem uma conduta ilibada, uma reputação ilibada, se eu conheço o pastor Epaminondas, eu sei quem é o pastor Epaminondas. Eu conheço a história do pastor Epaminondas, eu sei, porque eu convivo com ele. Então, aquele 1% que poderia ter desconstruído a sua vida, se você tem uma conduta ilibada, ela com certeza vai se sobrepor, isso vai ser maximizado na sua vida. O que é uma reputação ilibada? Passa por esta pessoa que tem um reconhecimento de uma idoneidade moral. O pastor Epaminondas é falho, mas eu sei que ele é um cara idôneo, uma pessoa idônea. Quando nós vemos Lucas escrevendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, diz assim: escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. É uma necessidade imprescindível, uma condição sine qua non para o servo de Deus, aquele que quer ser igreja hoje e ser um pregador do Evangelho e testemunhar, ser um luzeiro de Cristo, exalar o perfume de Cristo, esta idoneidade moral, esta integridade. Pastor, e não é à toa que boa reputação aparece em primeiro lugar na lista. Sim, com certeza. Então, você vê Paulo, quando escreve a 1 Tessalonicenses, não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, porque ele sabia que esta glória não era decorrente dele, mas daquilo que Deus havia feito na vida dele, né? Então, esta coerência e a integridade fazia parte do apostolado de Paulo e deve fazer parte da nossa vida. Nós não podemos compactuar e escolher de forma deliberada a mentira como propósito da nossa vida, a corrupção, a falsidade, o furto, mas nós precisamos realmente gloriar-se no Senhor
não em nós mesmos, né? Como o próprio Paulo, ao escrever a 1 Coríntios, ele traz esta reflexão para nós, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se do Senhor. Esta conduta ilibada passa em não querer o mérito para mim. A luz não é minha, o perfume não é meu, né? Mas é do Senhor, é de Jesus Cristo que me alcançou. Então, os que aspiram realmente fama, prestígio, eles não só caem em tentação, mas eles maculam o Evangelho, né? E o nosso viver, ele deve, à luz das Escrituras, glorificar a Deus. E a conduta ilibada, ela vai trazer esta vida de integridade pautada em princípios cristãos, princípios éticos, que vai construir uma moralidade que vai refletir o nosso caráter. E na leitura bíblica em classe, pastor Elias, o versículo 6 que lemos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: e não buscamos glória dos homens, fama, né? Muitos buscando fama. Paulo diz: e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. E aí, pastor Elias, a conclusão é clara: os que aspiram fama e prestígio caem nessa tentação e acabam maculando, infelizmente, maculam o Evangelho. Pessoas deixam, inclusive, pastor Luiz, pastor Elias, de vir a Cristo, à igreja, por conta dessas má condutas, né? Pessoas às vezes são até pedras de tropeços, impedindo, fechando as portas para que outros cheguem a Cristo. Exatamente, pastor Epaminondas. E o que nós vemos é uma das maiores características do apóstolo Paulo, que eu acho muito brilhante, é a abnegação com que ele vivia a sua vida espiritual e o seu ministério. O zelo que ele tinha pela espiritualidade dos outros, não só dele, porque ele zelava de si mesmo, mas também se preocupava com a vida dos outros. Em 1 Coríntios, capítulo de número 9, você vê ele apresentando esse zelo. É como que ele dissesse assim: eu sou apóstolo, eu tenho um ministério a cumprir, conforme Atos capítulo de número 20, e ele tinha um zelo muito grande por isso, mas ele disse que subjugava a sua própria pessoa, o seu próprio corpo, para que ele mesmo, empregando para os outros, não viesse ser reprovado naquele tempo ou naquele dia. Então, esse é um cuidado dele em relação a si mesmo, que deve existir. Mas ele tinha também um cuidado em relação aos outros. O aspecto de abnegação nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, se o senhor nos permite ler, versículo claro. De número 33, capítulo de número 10, verso 33, que é o último versículo do capítulo 10 da sua primeira carta aos Coríntios. Ele diz assim: como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. E esse agradar os outros aqui não é se colocar na conivência do pecado, do erro dos outros, não. Agradar aqui no sentido de fazer com que aquelas crianças espirituais, aqueles que estão sendo inseridos no reino de Deus, eles venham crescer e crescer eficazmente e tenham uma convicção consolidada no reino de Deus. Nós vemos aqui que ele não olha seus interesses próprios, em concordância com aquilo que está em Filipenses capítulo 2. Cada um não atende, cada qual para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, considerando os outros superiores a si mesmo. Então, isso é de uma valia inigualável, imensurável, é algo tremendo e poderoso. Então, nós vemos que hoje há muitos, inclusive ministros, ou que se dizem ministros do Evangelho, movido por uma motivação, pastor Luiz, absolutamente errada. Ele fala inclusive sobre essa motivação em Filipenses capítulo 1, verso 14, 15 por ali. Tem muita gente que quer pregar para se exibir, por essa razão eles atropelam os outros, quebram princípio, abandonam honra e desfazem e fazem o que for necessário para alcançar um status e agradar e cair numa conotação ou num padrão que a sociedade estabelece, inclusive no meio da igreja local.
não na igreja invisível, a igreja universal, mas na igreja local. E isso é muito perigoso, porque muitos que entram assim, no fim, eles acabam que se enrolando e perdendo a sua própria alma. Não podemos perder de vista, amados, e a todos os irmãos que nos assistem, que quando nós falamos de convicção moral, e é muito interessante, antes de tratar dessa questão que eu vou levantar, que a divisão aqui ela é simplesmente didática, né? É uma tríplice convicção aqui, convicção espiritual, moral e social. Mas não tem como a gente separar, desassociar estas questões. Uma coisa ela se harmoniza com a outra, repercute na outra, e uma só isolada ela não representa uma transformação de alguém que foi alcançado pelo Evangelho. Porque quando nós falamos de alguém alcançado pelo Evangelho, à luz das Escrituras nós podemos compreender isso, de que há um padrão de comportamento. Há um padrão de comportamento, seja para com Deus, seja para com os irmãos e seja para comigo mesmo. Exato. Às vezes nós esquecemos disso e achamos que podemos levar a vida de qualquer jeito, damos as costas para estes princípios que são absolutos, ortodoxos. Por isso que o relativismo moral, ele não deve ser abraçado por nós. Porque o relativismo, ele enfraquece esses princípios. Ele causa uma erosão. Exatamente. Então, tudo isso que estamos falando denota um padrão de comportamento. Talvez vão lhe chamar de fundamentalista. Mas qual é a construção que se sustenta sem fundamento? Qual é o edifício que se constrói? Eu prefiro ser chamado de fundamentalista do que superficial, do que uma, licença da palavra, uma Maria vai com as outras. Porque nós temos uma direção, nós temos um padrão de comportamento, seja para com Deus, seja para com os homens, seja para conosco mesmo, que passa por esta vida irrepreensível, por essa reputação, que é muito importante também entendermos que não é decorrente de nós, porque senão nós estaríamos nos vangloriando, poderíamos vir a nos vangloriar, mas é resultado da graça de Deus em nós. É aquilo que Deus fez em nós que traz esta reputação ilibada, esta vida irrepreensível. E Paulo, quando escreve aos Efésios, ele destaca isso para a igreja. A igreja ela precisa se apresentar como igreja gloriosa, sem mácula, o que mais? Sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e o quê? Irrepreensível. E é Deus quem vai olhar para esta igreja, né? E é aquele que se posiciona em querer ter uma vida irrepreensível, mesmo um pecador, mesmo fraco como somos, é aquele que deseja ser um modelo de integridade para os seus filhos, para a sua esposa, para o esposo. São esses que Deus se agrada, né? Porque hoje a gente vive uma crise de referência muito grande. Às vezes o filho ele não encontra um modelo de integridade no pai, ele encontra às vezes no irmão da igreja, no professor. A mãe não é aquela referência de mulher íntegra, às vezes, para os filhos. Ele encontra isso na professora e, infelizmente, às vezes, muitos na rua que se apresentam como modelo de integridade, por não estarem em Cristo, terminam sendo um mau referencial, uma má referência. Com certeza. Pastor Epaminondas, o senhor nos permite só evidenciar... Paulo, ele, claro, pela graça e a misericórdia de Deus, ele mesmo diz assim que ele não se gloriava, se ele fosse gloriar em alguma coisa, ele se gloriava no Senhor. E a forma como ele se portava verdadeiramente, tanto diante dos homens, diante da igreja, diante de Deus, dava toda a condição para ele se apresentar de forma santa, justa e irrepreensível, né? São as três características básicas da posição ou da postura como ele se apresenta à igreja em Tessalônica, na sua primeira carta, capítulo 2, em concordância com aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo de número 5, quando o pastor Luiz falou sobre este ser luz, né, apresentar essa verdadeira mudança. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Nós vemos que isso tem um propósito primordial, principal, que é glorificar ao próprio Deus, quando ele mesmo, o apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 2,
verso de número 14 e 15, fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Em outra versão está, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, o destaque está pela manifestação desta mudança, dessa vida piedosa, dessa vida verdadeiramente mudada pelo poder do Espírito. Isto é maravilhoso. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Pedindo que você permaneça conosco, nós iremos estudar o terceiro tópico desta lição, falando sobre a convicção social. E nós aprendemos neste segundo tópico da lição que o crente regenerado, ele possui uma conduta de retidão e uma vida irrepreensível. Isso fica notadamente percebido pelos frutos desse crente em Jesus. Portanto, não saia daí, nós voltaremos já já, o intervalo é rapidinho. Queridos irmãos, amigos, já estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Hoje estudando a lição de número 11 com o tema Cultivando a Convicção Cristã. Esta lição ela será estudada no próximo domingo, dia 10 de setembro. Você não pode perder essa aula com a sua participação presencial junto ao seu professor de Escola Bíblica Dominical. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição, onde temos aí o resumo do que nós iremos estudar neste bloco, convicção social. Já estudamos a convicção espiritual, a convicção moral, agora vamos analisar a convicção social com dois subtópicos. O primeiro, bem-estar comum, e o segundo, a dedicação altruísta. Pastor Luiz Cavalcante, eu começo conversando com o senhor sobre este terceiro tópico e o senhor falou no bloco anterior que não se pode dissociar esses aspectos dessa convicção. Nos fale sobre essa convicção social, esse bem-estar comum que o crente deve cultivar. O bem-estar comum, ele alcança o homem em suas necessidades, tanto físicas quanto espirituais. Em outras palavras, o que aqui se denota, se depreende a partir desta questão, é de que o papel da igreja é de proclamar o evangelho, de pregar o evangelho. Isso nos foi dado como comissão, como uma tarefa, e está registrado em Mateus capítulo 28. Mas além de proclamar o evangelho, a igreja também ela tem um papel, uma missão de aliviar o sofrimento. E de que forma alivia o sofrimento? Promovendo o bem-estar social entre os irmãos. Tiago vai destacar isso lá no capítulo 2, E quando nós encontramos esta experiência de ajudar o necessitado, de estar presente na vida do necessitado, é uma realidade presente em todas as Escrituras. Uhum. Se você pegar lá ainda no Pentateuco, você vai verificar a lei mosaica com instruções bem claras que Deus dá a Israel acerca da ajuda ao necessitado, inclusive de forma muito específica sobre como deve ser a cobrança de juros ou não, pagamento de trabalho de diárias, ajuda aos necessitados. Aí, ao longo da história da salvação, nós vamos encontrando esta preocupação de Deus com os necessitados, em suprir a necessidade das pessoas que precisam, que passam por essa questão social. Jesus, ele, por excelência, nos dá um exemplo, é a maior referência para nós de esta preocupação. E toda a Escritura, ela fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. A Igreja Apostólica, você encontra, o livro de Atos dos Apóstolos nos diz isso com clareza. A Igreja, ela perseverava em quê? Na doutrina, na oração, e no partir do pão. Então, esta tarefa, estes problemas sociais que resultam do pecado, infelizmente, como a inversão de valores, a violência, a injustiça social, isso tudo
em decorrência do pecado, precisa ser suprido por aqueles que foram alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. E através da igreja, Deus alcança as necessidades dos irmãos que sofrem estes problemas. E Paulo, ele não só encorajava a igreja a fazer isso, não só ele levava o conforto, fazendo arrecadações para os irmãos, coletas para os irmãos mais necessitados, mas ele mesmo dava exemplo à igreja, não sendo um peso à igreja, porque ele sabia das necessidades dos irmãos. Então, claro que não estamos aqui condenando, até porque a Bíblia autoriza que a igreja ela deve suprir a necessidade do obreiro, daquele que pastoreia, mas nós precisamos ter essa sensibilidade que o papel da igreja, ela passa pela dicção das Escrituras nesse propósito, né? E Paulo, quando escreve em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, tem algo maravilhoso que a gente pode trazer como lição. Ele diz: toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa, está lá no versículo 17, para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Então, esta boa obra passa também por este aspecto social, por esse bem-estar social. Então, você veja, a convicção espiritual, ela me leva a uma conduta moral ilibada e que vai produzir frutos, fazendo com que esta fé, ela não seja morta, mas seja uma fé que produz frutos em razão das obras que a igreja realiza. Esse tripé dessa convicção fica muito claro, pastor Luiz, nesse tópico, que não pode separar, não está alheio um do outro, né, pastor Luiz? Eles precisam caminhar juntos, uníssonos, ali com a mesma corda vocal. Vejam que nessa direção do bem-estar social, dessa convicção social, a igreja ela precisa ter esse olhar com o menos favorecido, com aquele que está em vulnerabilidade social, para atendê-lo. Não é isso, pastor Elias? Veja o clamor dos irmãos lá em Atos capítulo 6. Aquelas viúvas estavam padecendo e eles trouxeram aquela demanda para os apóstolos. A igreja estava crescendo, né, numericamente, espiritualmente, mas com esse crescimento, inerentemente ao crescimento, vem o quê? Os problemas, as demandas. E um dos problemas era exatamente isso, o atendimento aos necessitados. E aí é nesse contexto, pastor Elias, que surgem ali, né, a eleição dos diáconos para tratar dessa questão social da igreja. Exatamente. Pastor Epaminondas, pastor Luiz, nós devemos observar e fazer uma colocação que fazer boas obras, ter essas atitudes, digamos que louváveis, indo ao encontro, e não de encontro, indo ao encontro das demandas dos mais necessitados, não é algo meritoso para a igreja, né? Não é algo nem de se gabar, é algo que deve ser como um fruto, o resultado, é uma consequência da salvação. E nós queremos evidenciar como consequência, só porque muita gente quer colocar como razão, né? Como aspecto fundamental e condição para a salvação. Nós sabemos que nós não fazemos isso para ser, mas porque somos salvos. Inclusive, Efésios capítulo 2 diz que as boas obras foram feitas para que nós andássemos nela. Salvo engano, capítulo 2, versos 9, 10, por ali, para que nós andássemos nela. Então, é uma das marcas de todo crente verdadeiramente salvo, apresentar essas boas obras, apresentar misericórdia para com os necessitados. E essa misericórdia, ela é vista na prática, quando a pessoa sente de fato e vai visitá-lo e não só diz, Deus te abençoe, Deus te faça próspero, sendo que o outro está padecendo, e inobservando a recomendação de Tiago, né, que faz um alinhamento entre a fé e as boas obras. Quando nós vemos a primeira epístola de João, para pastor Epaminondas, capítulo 3, verso 17, diz assim: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas lhe fecha o coração para esta pessoa,
Como, pois, estará nele o amor de Deus? Tiago também, no capítulo 4, versículo 17, ele diz: portanto, pensem nisto. Olha só, reflitam, Pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Então, o dever cristão engloba tanto essa questão moral, mas também social. E é importante entender que a dedicação exclusiva de uma parte em detrimento da outra não retrata o Evangelho. Sim, verdade. Ela perpassa o Evangelho por todas essas questões. A dimensão espiritual, essa tríplice convicção que estamos tratando aqui, a dimensão espiritual, moral e social, elas estão interligadas e o Evangelho ele perpassa todas essas questões, unindo de forma maravilhosa essas questões da nossa vida. Nós vimos, pastor Epaminondas, a partir do conceito de altruísta, uma vez que o segundo subtópico nos diz dedicação altruísta. Sim. O que é altruísta? O que é ser um sujeito altruísta? É a pessoa que não age por interesse, que não é egoísta, quem busca ajudar alguém sem ter em conta os seus próprios interesses. É caridoso, é bondoso, é desinteressado, não é, é desinteressado no sentido de não ser interesseiro, né? O antônimo disso, digamos assim. É aquilo que o apóstolo Paulo apresentava. Eu fico olhando, pastor Epaminondas, pastor Luiz, 2 Coríntios capítulo 12, verso 15, ele escrevendo, dizendo o seguinte: uma vez que ele passou 18 meses lá em Corinto, sul da Grécia, e ele viu o cenário caótico espiritual. O senhor já relatou no primeiro bloco a situação espiritual da cidade de Corinto, na qual os irmãos mergulharam naquela situação que era pública, inclusive a prostituição, as questões morais ali era do mais baixo calão possível. E naquela situação o apóstolo Paulo escrevendo a eles, e ele esteve lá 18 meses, ficou na casa de Áquila, né? Ficou na casa de Áquila ali 18 meses construindo tendas, porque a atividade que ele exercia era essa, para não ser pesada aos irmãos. O senhor já relatou. E quando ele escreve a segunda carta, no capítulo 12, verso 15, ele diz assim: porque eu, de muita boa vontade, gastarei como se fosse bens externos, e me deixarei gastar, olha aí, como fosse ocasiões internas, por vós, por mais que quanto mais eu vos amo, menos eu seja amado. Ele é tão altruísta que ele não está vendo se ele vai ter retorno, se você está fazendo bem ou não a ele. Ele faz o bem. É como aquela ideia: eu estou fazendo o bem não é por causa de você, é porque o Senhor está em mim, me comovendo. Fazendo bem sem olhar a quem. E esse amor sacrificial, esse trabalho voluntário, ele é fundamental para o crescimento do reino de Deus. Com certeza. Quando você vê uma igreja, nós que somos pastores de igrejas, nós sentimos isso. Quando você vê uma igreja que os irmãos arregaçam as mangas de forma abnegada, de forma altruísta, se entregando, a igreja prospera, as almas são alcançadas, o evangelho é pregado, a igreja avança, espiritualmente é uma igreja muito mais forte. Agora, se tranque, queira só receber, porque hoje, infelizmente, existem muitos cristãos até que querem tudo pronto. Querem o som funcionando perfeitamente, a igreja, o templo funcionando perfeitamente, uma mensagem boa, mas na hora de arregaçar as mangas, aí eu sinto muito em dizer, quem tem esta experiência como atitude de vida, como decisão de só esperar, de se colocar, não está sendo altruísta, está sendo egoísta. Que é o contrário. Que é o contrário. E é exatamente esse é o espírito da Babilônia. Em muitos casos... O espírito da Babilônia é assim, o cara é o centro e você tem que me atender, me servir, e é o contrário daquilo que é o altruísmo cristão. E essas pessoas que muitas das vezes estão na igreja, mas nunca compreenderam a verdadeira relação que deve caracterizar a vida dele com o próprio Deus, elas têm a igreja como uma espécie de mercado, uma espécie de shopping, uma espécie de algum elemento no qual ela vai lá e ela não dizima, ela não oferta com sentimento de adoração, mas ela faz isso às vezes movido por uma prática ou por um sentimento querendo um retorno, e fazem da igreja um lugar de negócio. Eu vim aqui, eu fiz isso e tal, eu quero saber, e sai ali, acabou, vai embora, não se preocupa, não tem aquele sentimento de se envolver com a necessidade dos outros. E eu diria, pastor Luiz Cavalcante, que talvez uma das razões, por vezes você vê em Atos dos Apóstolos, fundamentalmente ali, até o capítulo de número 8, que
por vez, e crescia a igreja, e o Senhor acrescentava, e o número aumentava, tudo isso. Dentre outros fatores, eu acho que um desses era esse envolvimento com a necessidade dos outros, e fazia com que a comunhão fosse cultivada, e isso era uma prova evidente de que a verdadeira comunhão estava, digamos que viva entre os membros daquela igreja. Essa convicção, portanto, de Paulo, essa convicção cristã e social aqui, né, que é o tópico, é um exemplo para nós hoje. Aqui já, pastor Luiz, pastor Elias, caminhando para o final do programa, a título de aplicação mesmo, né? Nessa lição nós estamos aprendendo aqui profundamente com o Senhor que todo crente precisa cultivar a convicção espiritual, a convicção moral e a convicção social, sem a qual nós não seremos capazes de influenciar esse mundo materialista que aí está. E aí alguém pode perguntar, como é que eu desenvolvo isso? Pronto, porque como é que eu desenvolvo esta vida moral, esta vida espiritual? Você e eu, todos precisamos de uma vida de piedade, de uma vida decidida pela santificação, de uma vida dedicada ao estudo devocional da palavra de Deus, uma vida de vigilância, de oração, de jejum, em outras palavras, de uma disciplina cristã. Um crente indisciplinado, do ponto de vista cristão, ele vai ser impiedoso, ele vai ter uma vida espiritual muito rasa, vai ser egoísta, e estas convicções não vão chegar ao coração dele. E ele não vai conseguir fluir, não vai conseguir se desenvolver. Por quê? Porque ele não permite que o agir de Deus, que a operação do Espírito Santo, que o renovo que o Espírito Santo traz para a nossa vida, realize na vida dele. Por quê? Porque simplesmente ele quer viver a vida de forma irresponsável, sem compromisso com a leitura da palavra, com esse devocional, com esta vida de oração, com essas disciplinas que eu destaquei há pouco tempo. Então, eu entendo, à luz das Escrituras, e eu acho que Deus está nos ensinando isso neste dia, que nós precisamos de todas estas questões para fortalecer a nossa comunhão com Deus e, consequentemente, vivenciar o propósito de Deus para a nossa vida enquanto igreja. Maravilha. Pastor Elias, para concluir, a título de aplicação, a nossa vida cristã, portanto, ela é como uma semente plantada, e o pastor Luiz já colocou aqui os elementos que regam esta planta, né, esta semente. A oração, a leitura bíblica da palavra, né, a comunhão, o partir do pão, o congregar, enfim, ter uma vida piedosa. Tudo isso todos esses elementos regam, né, essa planta que ela precisa ser cultivada. Do contrário, essa convicção cristã ela vai se esvaindo sem esses elementos que o pastor Luiz colocou e acaba que até sucumbindo em meio a tantas e tantas adversidades. Com certeza, pastor Epaminondas, pastor Luiz, o que nós vemos é que o Senhor ele nos dá instruções que são fundamentais para a nossa sobrevivência e para a nossa saúde espiritual, moral e social também. Quando nós observamos ali diligentemente o código de ética da vida cristã, né, o Sermão da Montanha ali de Mateus capítulo 5 a 7, ele fala uma série de fatores, inclusive fala sobre renúncia, fala sobre essa autodisciplina que o pastor Luiz já falou, mas o importante é que quanto mais você se propor a servir os outros, é sinônimo de que você está servindo a Deus. A forma como nós servimos a Deus, ou a forma de demonstrar que nós estamos servindo a Deus, é se dispor em servir o meu próximo, aquele que está do meu lado. E com mais ênfase, mais propriamente, ao terceiro tópico da nossa lição, que eu acho que é um fator que a igreja, nós enquanto igreja, o Senhor está nos alertando através desta lição, ela é para nós acordarmos e sermos mais diligentes nessa questão social. No capítulo 9, verso de número 19, o apóstolo Paulo diz assim: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Então é aqui a importância, quanto mais você concede, mais você tem, quanto mais você serve, mais Deus irá lhe servir. Então isso é algo extraordinário. Quem ajuda o necessitado empresta a Deus. E aqui a necessidade não é apenas material, mas emocional, espiritual
E esta é a grande demanda que está proposta à igreja e a necessidade de nós cada vez mais vivenciarmos esta questão. Que maravilha! E nós advertimos, chamando a sua atenção para que você coloque em prática esta convicção ora aprendida. E não apenas um aspecto, conforme o pastor Luiz destacou muito bem, não se pode dar evidência e destaque a um aspecto desta convicção. Ela precisa ser plenamente desenvolvida, a convicção espiritual, caminhando juntamente com a convicção moral e, por conseguinte, com a convicção social. Elas caminham juntas, é um tripé. Que você desenvolva, que você cultive esta convicção cristã na sua vida, para que assim o nome do Senhor seja e continue sendo glorificado em nossas vidas, na sua vida, na vida da sua família. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Obrigado por sua companhia, obrigado por sua audiência, obrigado aos nossos pastores comentaristas. Muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe. Obrigado ao Albert Júnior, que está ali nos auxiliando na técnica. Obrigado a todos. Nós iremos orar ao Senhor agora, encerrando este programa, convidando você mais uma vez a estar presencialmente no próximo domingo, na sua congregação, junto ao seu professor de escola dominical, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Aproveitando que o pastor Luiz nos despeça em oração, meu pastor. Oremos. Pai, nós te rendemos graças, meu Senhor, por este momento tão especial que o Senhor nos proporciona, de estarmos mais uma vez refletindo sobre a Tua palavra, que é viva e eficaz. E eu lhe peço nesta hora, em nome de Jesus, que todos aqueles que forem alcançados por este programa, por esta lição da Escola Bíblica Dominical, sejam transformados espiritualmente, moralmente, Senhor, na sua existência, em todas as áreas da sua vida, atendendo aquilo que é o seu propósito para cada um de nós. Senhor, obrigado por tudo, já te agradecemos e assim oramos em nome de Jesus. Amém.